Boa tarde, pessoal, tudo bem? Está aqui hoje para falar um pouquinho sobre FinOps no webinar aqui da iCore, falando como a gente implementar FinOps na prática. Quem tiver aí com a gente, por favor, dá um alô aí no chat para poder acompanhar. Vi que o Davi está aí com a gente. Boa tarde, Davi. Obrigado aí para quem estiver se juntando aí a gente na hora do almoço, né? A gente tem testado horários diferentes durante esses webinars, justamente para poder atender, né? Às vezes de manhã é corrido, no final do dia o pessoal está cansado, fazendo alguma coisa. Então, quem estiver almoçando aí, estiver se juntando com a gente, é prazer enorme. E a ideia é a gente falar realmente de como implementar FinOps na prática, mas de uma maneira bem interativa. Então, quem estiver no chat, eu vou dar um alô, fala de onde está falando, compartilha com a gente os desafios que você tem tido relacionado a esse tema, relacionado à parte de gestão de custos na nuvem, que a ideia é que a gente aprenda junto, que a gente possa sair daqui com ideias e coisas para já hoje à tarde mesmo, ou amanhã, já começar a botar em prática, tá bom? Então, vamos nessa. Nessa apresentação, eu vou trazer bastante conteúdo relevante, talvez um pouco denso, vai ser uma visão geral, e no final vai ter um QR Code para quem quiser escanear, quem quiser poder. Eu envio todos os links de tudo que a gente falar aqui, eu envio no final um link mais detalhado com algum dos exemplos, tá? Então, no final vai ter um QR Code que eu compartilho esse link. Então, vi que a Ana está com a gente, o Matheus, a Vandriele, Daniel, o Salu, o Fábio. Então, vamos nessa. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente começar a falar desse tema. Tá? E para a gente falar sobre FinOps, né, eu gosto muito de fazer uma analogia com a nossa conta de luz. Né? Chega o final do mês, a gente descobre o quanto a gente vai pagar. Ao longo do mês, a gente não sabe, mas a gente espera mais ou menos quanto a gente paga. A nossa conta de luz, ali geralmente tem mais ou menos uma mesma faixa de consumo. Às vezes, em meses mais quentes, no início do ano, a gente liga o ar-condicionado um pouco mais, fica um pouquinho mais caro. Às vezes, em meses mais frios, quem tem chuveiro elétrico gasta com chuveiro elétrico também. Então, acaba tendo uma variação, mas a gente tem uma certa expectativa de quanto a gente vai gastar, mas no final do mês a gente não consegue saber de onde veio esse gasto, se foi da TV, se foi do ar-condicionado, se foi do chuveiro, a gente só sabe o todo. E FinOps endereça um desafio muito parecido. Tá? Eu gosto de trazer um exemplo, quando eu era criança lá em casa, eu sou do Rio, né? Cresci no Rio, e para ligar o ar-condicionado eu tinha que pedir autorização. Então, não podia chegar todo dia e ligar o ar-condicionado, né? Para poder ligar o ar, eu pedi autorização para os meus pais. Falava, hoje está calor, pode ligar o ar? Não pode, porque no final do mês tinha conta de luz ali que eles que iam pagar a conta. E eu que estava usando tinha que respeitar essas regras. E se ele deixasse, sai, faz o que você quiser, liga o ar, se quiser, a gente ia ligar o ar todo santo dia. Hoje os ar-condicionados são mais econômicos, né? Naquela época não era algo tão eficiente assim, acabaria saindo a conta muito cara. E é um pouco do que acontece hoje com o FinOps, né? A gente sai uma conta ali no final do mês, só que se as pessoas forem fazendo tudo de maneira descontrolada ao longo do mês, vai acabar saindo uma conta cara. E hoje, na energia de luz, geralmente, né, a nossa conta de luz é uma conta que está dentro do orçamento da nossa casa, né? Não é o gasto mais significante que a gente tem. Agora, imagina se fosse. Imagina cada um das pessoas que está participando, se a conta de luz custasse 100 mil reais. Imagina que sua conta de luz é 100 mil reais, e tivesse dinheiro ali para pagar 100 mil reais de conta de luz. Talvez você quisesse ter um pouquinho mais de atenção de falar, cara, pera, eu estou gastando de maneira adequada, eu estou gastando os custos que de fato eu preciso, e qual que está sendo o retorno desse gasto que eu estou tendo de luz. Não é só para gastar, porque cada um dos eletrodomésticos que a gente gasta nos traz algum retorno, me traz algum benefício. Então, quem estiver aí no chat, diz para a gente assim, por exemplo, desses eletrodomésticos que a gente tem aqui, o ar-condicionado, a geladeira, micro-ondas, TV, a máquina de lavar, a iluminação, o que é o mais relevante? Se eu tivesse que cortar os meus gastos de luz, se eu estivesse gastando 100 mil por mês e precisasse economizar, o que daqui a gente não poderia gastar, não poderia cortar,
E o que daqui talvez seria a primeira coisa que a gente cortaria? Então, quem puder mandar aí no chat, falar um pouco do que vocês pensam em relação a esse uso, se você tivesse que tomar essa decisão na sua casa, como que você faria? Tá? Como que eu gosto de fazer? Tá? Como que eu pensaria nisso? Eu pararia para pensar o que cada um desses eletrodomésticos gera de valor para a minha vida. Qual que é o impacto? Qual que é o resultado dele? E é muito parecido com o que a gente deve fazer em Finópolis, de qual que é o impacto que isso gera para o nosso negócio. Tá? Então, dando um exemplo aqui, eu coloquei o que cada um importa. O Chudé não comentou aí, a geladeira é super importante. E sim, a alimentação é um item básico. As coisas não podem estragar. Eu vou gastar com comida, etc. Comida vai estragar. Então, alimentação, talvez geladeira seria, isso está fora de cogitação de desligar. E é até uma aplicação, digamos assim, que não é uma coisa que você pode desligar e ligar. É algo que você tem um gasto recorrente. Então, talvez não. Agora, pega o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele talvez traga um pouco mais de conforto. É algo estritamente necessário? Não. Acho que o Ivanir comentou aí muito bem. É a primeira coisa. Tem muito valor, mas você consegue viver sem. Agora, vamos pegar um exemplo do ar-condicionado. Vamos supor que amanhã eu tenho uma reunião muito importante com as lideranças da empresa, eu tenho uma entrevista, eu tenho um compromisso muito importante. E essa noite de sono é essencial para fazer a diferença. E tá um calor. Talvez nesse caso o ar-condicionado gere valor não pelo conforto, mas pelo retorno que ele vai me dar de ter uma excelente noite de sono que vai gerar um impacto positivo de eu poder ter um sucesso profissional e tudo mais. Outros equipamentos, como o micro-ondas, a máquina de lavar, nos trazem eficiência. São duas coisas que a gente pode fazer tranquilamente sem esses equipamentos. A gente pode esquentar as coisas no fogão, a gente pode lavar a roupa na mão, mas esses dois vão fazer que a gente economize muito tempo. Então, quanto vale o nosso tempo? O gasto que a gente tem de energia elétrica nesses dois equipamentos, comparado com o tempo que a gente consegue ter, eles por si só já se pagam. Então, a gente consegue ver o ROI dessas duas aplicações, digamos assim, que são o micro-ondas e a máquina de lavar, em relação ao tempo ganho que nos permite inovar mais. E, claro, luz. A gente tem um nível básico de luz, mas às vezes a gente esquece uma luz ligada. Liga e esqueceu. Talvez a gente possa implementar mecanismos de entender se essa luz está sendo utilizada. A TV também. Lazer, obviamente, é importante. Mas qual que é o retorno isso dá? Vai melhorar meu humor? Não vai? Então, quando a gente fala de FinOps, é um olhar de que o que eu estou gastando, mas principalmente qual que é o retorno que isso está trazendo para mim e qual que é o impacto para a gente tomar a decisão. Então, hoje na nossa conversa, a gente vai tentar trazer um pouco desse conceito e dessas práticas, olhando para o mundo de tecnologia, mas eu queria muito que a gente conseguisse, talvez para tangibilizar, tivesse essa analogia com o nosso dia a dia, né? Na conta a gente faz essas decisões em casa todos os dias. O que a gente corta, o que a gente não corta, pensando de maneira indireta em qual que é o retorno que isso nos dá. E nas decisões de consumo em tecnologia, isso tem que ser bem parecido. Tá? E eu sempre gosto de falar que reduzir custo na nuvem é muito fácil. Eu consigo prometer para todo mundo que está aqui, que eu garanto que eu reduzo os custos em 5 minutos da nuvem, na nuvem que vocês tiverem. Reduzir super tranquilo. Tem um script da AWS que é o Nuke, que você roda esse script, ele deleta tudo que está na sua conta. Então é muito fácil reduzir o custo na nuvem. Assim como zerar a conta de luz em casa é muito fácil. É só você não ligar nenhum dos equipamentos. Mas é isso que a gente precisa? É isso que gera valor? Não. Então, para isso, a gente tem que entender qual que é o retorno que a gente está tendo para cada um desses gastos para poder fazer essa priorização. Então, deixando claro que FinOps não é um mecanismo de reduzir custo. Ele é um mecanismo para nos ajudar a otimizar o nosso consumo de maneira que gere valor para o negócio. Tá? E eu já vou deixar esse QR Code aqui, eu vou mandar até o link no chat, tá? Então deixa eu mandar o link aqui para quem quiser. Para quem quiser, a gente no final, esse QR Code vai repetir no final, mas eu já vou mandar o link aqui para quem quiser já salvar, tanto para agendar um assessment sobre FinOps, eu vou explicar mais na frente, quanto para receber todos os conteúdos de referência que a gente vai usar aqui na apresentação. Todos os links, vão ter alguns artigos, livros, etc. Então, é só preencher o formulário, que para quem preencher o formulário, a gente manda os links e conversa sobre esse assessment.
Tá? Então, bora lá. Antes da nuvem, né, como que a gente precisava, como é que era o processo para fazer o deploy de uma solução antes da nuvem? A gente tinha que identificar, o time de desenvolvimento geralmente identificava que precisava ali tinha uma demanda, fazia uma solicitação para o time de infraestrutura, olha, eu preciso do servidor XYZ. Aí esse time de infraestrutura, por sua vez, pedia para compras, falava, compras, a gente precisa comprar um servidor com o nível XYZ. Setor de compras ia pesquisar preço entre os fornecedores, ver as possíveis opções, ia escolher o fornecedor, negociar o preço desse servidor. Quando definisse isso, fazia o contrato, pagava, e aí sim era encomendado, fazia a entrega desse servidor. O servidor chegava na caixinha, instalava ali na estrutura, infraestrutura garantia que estava tudo ok, disponibilizava para o time de desenvolvimento e, finalmente, era feita o deploy da solução. Isso poderia levar alguns meses, tá? Já no cenário da nuvem, a gente vai para um pouco diferente. A gente identifica a demanda, a gente loga na AWS, inicia o servidor, inicia o serviço que quiser e faz o deploy. O time de desenvolvimento já tem esse processo muito mais simples, né? Eu fiz a analogia lá de ligar o ar-condicionado. Eu não precisava mais chegar, pedir para meus pais, posso ligar o ar-condicionado, eles avaliarem, decidirem, me retornarem. Eu tenho autonomia, eu chego, moro sozinho, ligo o ar-condicionado e está tudo bem. Isso leva alguns minutos. Isso tem um lado muito bom, que é uma das principais vantagens que a nuvem nos traz, que é a velocidade para inovar. Nos dá um tempo muito rápido de construir outras soluções. Mas o grande desafio que isso está trazendo para as empresas é justamente esse controle de custos. Por isso, nos últimos anos, ter sido feito sem um processo estruturado, sem uma cultura organizacional que suportasse isso, o controle de custo tem caído. É como se a gente estivesse em nossa casa, a gente está ligando a luz, está ligando o ar-condicionado e não sabe quem ligou, não sabe quem esqueceu ligado, não sabe quem vai pagar aquela conta e no final a conta de luz acaba subindo de maneira descontrolada. E essa cultura de FinOps vem justamente para endereçar esse ponto. Tá? Então, por que FinOps? Com o crescimento da utilização da nuvem, as equipes passaram a ter mais velocidade, mas isso não foi acompanhado pela responsabilização do consumo. Hoje, olhando historicamente, quase 70% das empresas gastam acima de 25% do budget que elas têm para a área de tecnologia. Só 25% dos gestores de custos têm real visibilidade de onde que eles estão gastando. Então, naquele exemplo que a gente falou, sabe se é o ar-condicionado, se é a televisão, sabe de fato onde esse dinheiro está indo. E 25% dizem que esse gasto excessivo impactou a inovação. Né? Essa possibilidade da nuvem de permitir que a gente inovasse mais rápido tem sido afetada porque a gente está gastando mais. Tá? Tem uma... Opa, estão no mudo? Só para ver se está com problema de áudio, o Daniel comentou que está no mudo, só para confirmar, vocês estão ouvindo? Se sim, fala aí no chat, tem um delay geralmente na transmissão, tá? O Wesley comentou aqui que mesmo para quem é estudante precisa tomar muito cuidado com os recursos da AWS, criar monitoramento, fazer experimento para não ter surpresa. Isso eu já ouvi. Ah, beleza, que o áudio tá bom. Eu já vi muitos casos de gente que ligou alguma coisa, esqueceu ali e teve problema com isso, né? Então, é um pouco de FinOps, tá? E tiveram empresas que, de fato, pausaram projetos de migração por conta desse custo excessivo, essa falta de controle, tá? Qual que é a definição de FinOps, tá? Para a gente ficar na mesma página. Essa definição é da FinOps Foundation, tá? É finops.org, quem quiser acessar. Grande parte do conteúdo dessa apresentação foi extraído da FinOps Foundation, tá? Não sou eu que estou inventando. É toda uma fundação olhando para isso. E define FinOps como uma disciplina e prática cultural de gerenciamento financeiro em nuvem e evolução que permite que as organizações obtenham o máximo valor de negócio, ajudando a equipe de engenharia, finanças, tecnologia e negócio a colaborar em decisões de gasto baseado em dados. Então, pensando na analogia que a gente fez lá no início, imagina uma família grande que mora numa casa ali. Então, como que a gente cria uma prática, uma disciplina dentro dessa família para a gente respeitar os nossos gastos associado ao que dá valor? É a geladeira, é o ar-condicionado, é a televisão, o que gera valor para a gente naquele momento, e todo mundo trabalhando junto com as suas atribuições para poder decidir onde que a gente vai investir e como isso vai retornar para a organização. Tá? Bom, então, FinOps traz essa responsabilidade financeira, permite que TI distribuída, finanças e negócios estejam alinhados para ter agilidade, controle de custos e qualidade, e essa atribuição de custo relacionado ao valor que é gerado para a organização. E FinOps tem 6 princípios
que é o que a gente vai detalhar aqui nos próximos slides, entender o que é cada um desses princípios. Pensando na jornada, que a gente vai trazer um pouco mais para frente, um dos pontos principais da jornada, um dos pontos principais do aspecto cultural de FinOps, os princípios acho que são os pontos de partida mais importantes. A organização precisa entender o que eles representam e trabalhar, porque isso é o que vai sustentar a cultura de FinOps. Então, se a gente pode pensar em um fundamento, uma coisa básica para a gente trabalhar, são os princípios. Tudo que vem depois relacionado a FinOps é a partir desses princípios aqui. Vandrelli trazendo um ótimo caso de uso, é verdade. Começar um cartão, botar um limite ali e caso aconteça, né, geralmente a AWS permite um engano por uma vez. Depois eles acabam fazendo esse corte. Então eles perdoam uma vez, depois você deveria aprender. E esse é um dos trabalhos dos parceiros, né? Então a gente apoia muitas empresas nessa jornada. Falando do primeiro princípio, equipes precisam colaborar. O que isso quer dizer? É a colaboração entre finanças e tecnologia, é um monitoramento constante e tentando o mais perto de tempo real para a tomada de decisão. E o que é perto de tempo real? Tá? Perto de tempo real está muito associado ao seu volume de consumo. Se você tem um gasto de centenas de milhares de dólares por mês, talvez qualquer segundo ali que tem um gasto muito alto você queira acompanhar mais de perto. Se seu gasto não é tão grande, near real time para você pode ser um acompanhamento diário, por exemplo. Mas que você tenha um acompanhamento de acordo com o seu gasto, para você poder tomar decisão rápida, que as equipes trabalhem junto para poder evoluir essa jornada de FinOps, então que tecnologia traga sugestões, que finanças tragam sugestões para a gente melhorar essa contribuição. Tá? Então isso é um pouco do que significa esse trabalho em conjunto das equipes. Um outro pilar importante é que todo mundo tem responsabilidade pelo consumo da nuvem. Isso tem sido algo que as empresas erraram muito nos últimos anos, né? A partir do momento que saiu de responsabilidade de compras todo esse processo, muitas empresas ali, o desenvolvedor é quem desenvolve, mas a infraestrutura é responsável pelo custo. E acabou que o desenvolvedor não tinha responsabilidade pelo que estava gastando. Então, esse pilar traz um pouco disso. Então, todo mundo é responsável pelo consumo, assim como numa casa, todas as pessoas da família são responsáveis pela conta de luz no final do mês. Cada um deve gerenciar o seu próprio consumo na nuvem, então a nuvem traz mecanismos para isso. É como se fosse numa casa, eu pudesse acompanhar em tempo real o quanto o meu quarto está gastando, e eu sei que eu tenho que respeitar isso. Então, cada equipe vai gerenciar o seu próprio consumo. Um trabalho constante de conscientização. Pessoas entram, pessoas saem, pessoas mudam, as pessoas esquecem das coisas. Então, esse trabalho constante de entender que todo mundo é responsável em conjunto por aquilo, né? Que todo dia, lembrando que a conta de luz está cara, e isso impacta toda a empresa. E a definição de orçamento de acordo com as métricas de negócio. Tá? Então, a gente conseguir entender qual que é o retorno de cada dólar que a gente coloca para o que a gente tem de retorno. É o tempo que a gente vai ter mais eficiente? É o conforto? É a possibilidade de trazer um produto novo? Então, esse entendimento, olhando para toda a organização, também é importante. Tá? E um ponto importante em relação a esse acompanhamento de custo e de métrica é que eu vejo muitas empresas tentando ir para a estratégia de ter um custo fixo, um orçamento fixo na nuvem. Mas isso não é possível. Não tem como, porque tem negócio que é sazonal. Imagina que você tem um orçamento ali fixo de consumo, e se você é um e-commerce, que você tem uma venda grande numa Black Friday ou no Natal, por exemplo, vai variar. Então, a partir do momento que a gente entende a métrica de negócio e o retorno do que a gente tem, o orçamento pode ser variável de acordo com essa métrica. Então, eu posso ter um orçamento, por exemplo, de $10 por venda que fizer, porque numa Black Friday meu orçamento vai ser maior do que em janeiro, quando a gente não tem tanto consumo. Então, uma das ideias que a gente pode fazer. As decisões devem ser baseadas no valor de negócio da nuvem. Então, esse também é outro desafio. Muitas empresas hoje têm usado realmente a nuvem como usavam os data centers e não têm olhado para a proposta de valor da nuvem. Então, um ponto é realmente entender como a tecnologia gera valor para a empresa. Então, lá no exemplo dos eletrodomésticos, a gente entender por que esse eletrodoméstico gera valor na nossa vida. É a velocidade, é o conforto, que seja. Então, hoje, para cada recurso que a gente sobe, para cada aplicação que a gente roda, a gente precisa entender qual que é o valor que é gerado para a empresa. Onde que a gente está ganhando com isso? Porque senão
a gente pode falar, pô, isso aqui talvez eu possa desligar. Não está gerando valor, está apertado, a gente desliga o ar-condicionado. Talvez não seja o valor mais importante que a gente tem. Agora, a geladeira a gente precisa manter ligado. Só que para isso a gente tem que ter essa clareza. E muitas empresas nessa jornada para a nuvem não têm parado para pensar nesse valor. Estão simplesmente usando, gastando ali a conta sem ter esse entendimento. Para isso, a gente tem que definir essas métricas associadas ao consumo de cada recurso, de cada aplicação, e priorizar as iniciativas a partir do maior retorno de investimento. É o exemplo da conta de luz que a gente começou. Faz sentido eu ligar o ar-condicionado todo dia? Não, porque o retorno desse investimento não é tão importante quanto o retorno da geladeira, por exemplo, quanto o retorno da máquina de lavar, quanto o retorno do micro-ondas que a gente falou. Então, a partir do momento que a gente tem essas métricas, a gente pode decidir onde que a gente vai gastar mais. E entender a nuvem como um facilitador de inovação. Nos dá mais tempo para inovar, o modelo de pagamento da nuvem de pagar pelo que usa e poder criar novas soluções, novos produtos de maneira mais rápida. Tá? Um outro princípio importante é que os dados precisam ser acessíveis e atualizados sempre. Porque se a gente quer que todos sejam responsabilizados e que exija um trabalho em conjunto, os dados precisam estar disponíveis. Então, as informações, todas as pessoas precisam ter acesso ao quanto está gastando, como está gastando. As atualizações de dados, a gente quer tomar decisões o mais perto do tempo real, então as atualizações com a maior frequência possível para a gente poder acompanhar. O monitoramento e alerta relacionado ao consumo esperado, então não precisa ter alguém parado olhando para a tela o tempo inteiro, mas a gente precisa saber quando alguma anomalia acontecer. Então, ter toda essa parte de monitoramento e a gente conseguir entender as tendências e atuar em maior velocidade. Por que o consumo aumentou? Por que o consumo diminuiu? Isso é alertar e a gente poder tomar a devida decisão. Um outro aprendizado é que, por mais que a responsabilidade seja de todas as pessoas, é importante ter uma equipe centralizada, liderada por FinOps, para liderar essa estratégia de FinOps. Essa equipe é dona do orçamento, é dona dos custos? Não. Essa equipe é responsável por estimular, educar e capacitar as melhores práticas por toda a organização. Então, por mais que cada um cuide ali da sua conta de luz, tem alguém que chega e educa. Olha, você não pode ligar o ar-condicionado todo dia, porque isso é ruim, isso é caro, o retorno do investimento não é tão bom. Agora, se você está usando micro-ondas, aproveita para você ter mais tempo para fazer tal coisa. Então, essa equipe é quem traz essa educação em relação a como que a nuvem deve ser consumida, tanto para finanças, quanto para tecnologia, seja engenharia, seja infraestrutura. Né? O Lucas trouxe uma fala muito boa, né? Até botar aqui na tela. Ele comentou que a priorização das iniciativas com maior ROI pode gerar uma retroalimentação e fomentar os projetos de inovação. Lucas, é exatamente isso. Porque, se eu sei que para $1 entrando está vindo 5 para a empresa, eu vou botar mais dólares ali. E se eu consigo economizar onde está, para cada $1 está voltando 50 centavos, poxa, por que eu não economizo esses dólares daqui e coloco em outro lugar? Então, essa é a cultura que a gente quer criar olhando para a estratégia de FinOps. Então, como eu falei, responsabilidade é de todos e a liderança é unificada. E, finalmente, acho que esse é o último, não lembro se eu falei de 5 ou 6 até agora, extrair a vantagem do modelo do preço variável da nuvem. Pagar pelo que a gente usa é ótimo, é algo muito bom. Possibilita que a gente entregue mais valor e não como um risco. Imagina se a gente começasse todos os meses em casa sabendo minha conta de luz é R$1.000 e eu não posso usar nem mais nem menos do que isso. Quer dizer, se eu usar menos, eu já paguei. E se eu usar mais, a gente não vou conseguir usar. Chega ali no final do mês e desliga minha geladeira porque eu já gastei mais. Então, pagar pelo que a gente usa é muito bom. Mas isso tem que ser feito com as melhores práticas. Tá? E vale para a nuvem. A gente não paga mais pelo que a gente não está usando, e se a gente precisar de mais recursos para atender a demanda de algo que gere valor, que ótimo, porque $1 que a gente está gastando em tecnologia são 5 voltando. A gente não precisa adivinhar a capacidade, né? E a gente pode fazer essa priorização ao longo do tempo. Então, em curto prazo, a gente parar, onde é que está mais eficiente? Vamos investir mais aqui, vamos investir mais ali. Tá? Então, esses são os princípios que lideram FinOps, tá? Então, como eu comentei, eu mandei o link lá no início. Quem quiser, depois eu vou mandar para quem escanear lá o QR Code, preencher o formulário.
esses artigos falando dos princípios, falando das personas e tudo mais. Tá? Então, mandar todas as referências para poder aprofundar, para poder estudar mais sobre esses temas, né? A ideia é que realmente dê essa visão geral. E a partir do momento que a gente tem esses princípios, a gente tem as pessoas, né, os papéis dentro da organização que são responsáveis por botar esses princípios em prática. São as pessoas que vão ser responsabilizadas por algumas informações. Então, uma figura que é essencial é a figura de FinOps Practitioner. Alguém que está aí no chat hoje tem esse papel de FinOps Practitioner na empresa em que atua, então quem tiver, fala aí no chat, é super legal aí de poder conectar. A Marisa trouxe uma fala bem legal, obrigado aí pela analogia, acho que é legal e é muito real esse paralelo com a energia elétrica, porque é importante conhecer que a arquitetura seja sustentável, alinhada com as necessidades de negócio, e entregue valor, e não apenas deixe custamento. Perfeito. E para isso a gente tem que ter esse entendimento. Então, o que é esse tal de FinOps Practitioner dentro da empresa? Tá? Esse papel, né, eu não vou falar que é um cargo, tá? É um papel, é responsável por conectar negócios, TI e finanças, capacitando as áreas para tomada de decisão. Esse papel é quem ajuda e garante que os princípios estejam seguidos e que os times tenham as capacidades necessárias. Então, não é a pessoa que vai botar a mão na massa no código para garantir que está eficiente. Não é a pessoa que talvez vá verificar isso, mas ela vai olhar para os princípios que a gente acabou de falar, entender se o time de engenharia, se o time de finanças está seguindo esses princípios. Tá? E também é o papel, e eventualmente uma área, que é responsável por definir quais são as melhores práticas de gestão de custo, trazendo essa parte de visibilidade, essa transparência no consumo, e também é responsável por acompanhar a previsão que fez no início do mês. Alguns indicadores que esse papel de FinOps Practitioner precisa acompanhar. Um deles é a assertividade dos orçamentos definidos e do forecast. Então, se eu chego no início do mês e eu tenho uma previsão de gastar $1.000, no final do mês eu tenho que olhar e falar quanto que eu gastei. Então, uma das métricas importantes é olhar essa variação. Se eu espero gastar R$1.000 na conta de luz e eu gastei 1.500, o que aconteceu? Então, o papel de FinOps Practitioner é responsável por acompanhar a projeção com o real, e quanto mais perto a projeção do real, mais eficiente, né, um indicador que a nossa estratégia de FinOps e de gestão de custo na nuvem está funcionando. Um outro ponto é a cobertura de recursos reservados. Quantos dos recursos que eu tenho um uso constante estão com um modelo de contratação que é eficiente? Então, essa métrica de cobertura é uma métrica legal de acompanhar. A eficiência do modelo de compra, então eu estou comprando o serviço da maneira mais adequada, e a cobertura de recursos com tags. A gente vai falar um pouco especificamente sobre tags mais na frente, mas a parte de tagueamento e metadados é um dos pontos mais importantes dentro de uma estratégia de FinOps. Então, também quantos recursos estão com as tags definidas, é uma métrica que o FinOps Practitioner acompanha. Se dentro da minha organização só 20% dos recursos estão com tags, eu não vou conseguir ter essa estratégia de FinOps eficiente. E a figura de FinOps Practitioner é quem tem esse indicador de cobertura de recursos com tags. Os executivos da organização também têm um papel muito importante. Eles precisam garantir que os times têm as suas responsabilidades definidas e que estão respeitando os orçamentos, e são as pessoas que talvez tenham mais visão do valor de negócio que a nuvem gera. Então, são eles que são responsáveis de entender o gasto da nuvem está alinhado com o objetivo de negócio que a gente tem na empresa? O uso de tecnologia está criando uma vantagem competitiva para a gente no mercado ou está sendo só dinheiro jogado fora? Não? O Lucas fez uma excelente pergunta. E aí, gente, só para... as perguntas eu acabo respondendo porque tem um delay aqui na transmissão. Então, às vezes, já estou falando de um tópico, vem a pergunta. Então, é mais por isso. A pergunta do Lucas foi: tem algum prazo de utilização médio para que a gente possa avaliar a reserva de recursos? Eu gosto muito dessa pergunta. E eu vejo algumas empresas que ficam parando, poxa, deixa eu olhar para 12 meses e já fazer um compromisso de 12 meses. Geralmente os compromissos são de 12 meses. Eu não acho que essa estratégia é mais eficiente, porque as coisas mudam com muita velocidade. Eu gosto muito de encarar como uma estratégia igual a gente faz em investimento. Eu não paro, pego minha vida inteira e faço um investimento de uma vez. Então, talvez a cada 3 meses você parar e fazer uma reserva de um percentual ali do seu consumo,
depois de um ano, a cada 3 meses vai estar expirando um contrato de compromisso e você vai poder adequar. Então você não fica engessado por uma janela de 12 meses. Empresas que têm um consumo maior podem fazer a cada mês. Então, a cada mês vai estar expirando uma reserva, um savings plan, algum contrato de compromisso, e você vai poder, nesse mês, já adequar, seja aumentar, seja diminuir, de acordo com os gastos atuais. Igual um investimento que você faz, e depois de um tempo, você vai ter o retorno naquele mês, você vai reinvestir aquela parte, seja mais, seja menos, de acordo com a sua maturidade. Tá? Então, em vez de você parar e olhar 12 meses só e fazer, eu prefiro ir quebrando em pequenas etapas para você ter vencimentos constantes e renovações constantes. Isso é um pouco do que a gente chama da função de otimização de custo de reserva. Tá? E o Wesley também fez uma boa pergunta, Wesley, sobre os indicadores. Acho que a gente vai entrar em um pouco mais de detalhe ao longo da apresentação. Qualquer coisa eu volto mais para o final, que a gente vai falar um pouquinho de cada um aqui, tá? Associado até às personas. Então, para os executivos, é importante eles acompanharem o crescimento e o lucro da empresa alinhado com o investimento em tecnologia. Então, realmente entender, receita e lucro estão aumentando, como que está o crescimento em tecnologia? Se a receita e lucro estão aumentando numa velocidade maior do que em tecnologia, me parece que está fazendo sentido. A gente tem um case de cliente que ele gastava um valor X na AWS e ele tinha uma métrica lá de número de pedidos que ele tinha. Hoje, ele está com a gente há uns 4 anos, ele gasta 6 vezes mais do que ele gastava na AWS. Ele fala, caramba, pô, aumentou em 6 vezes o custo, só que ele faz 20 vezes mais pedidos por dia. Então, o lucro aumentou em 20 vezes, enquanto o custo de tecnologia aumentou em 6. Esse tipo de proporção é importante da gente olhar. Então, essa transação por custo de infraestrutura é uma métrica importante, né, e que os executivos devem acompanhar. A figura de Product Owner, isso é uma coisa que eu vejo poucas empresas falarem da responsabilização de custo. Tá? Então, o PO, ele tem o papel de trazer novos produtos e funcionalidades com uma estimativa precisa de custo. Então, é importante, na hora que ele vai lançar algo novo, que a atribuição, a responsabilização do quanto isso vai custar seja papel do PO. Ele precisa acelerar o crescimento de produtos, reduzir o time to market, entregar soluções inovadoras. Então, se a partir do uso de tecnologia a gente reduz o tempo de um lançamento de um produto novo de um mês para 2 semanas, para 1 semana, para 1 dia, isso é uma métrica de valor que a gente pode também acompanhar do Product Owner, né? Quanto que é a frequência de deploy, qual que é a taxa de novos produtos, assertividade, né? Controle de qualidade, bugs, etc. E ele realmente é o dono dos custos do que está sendo desenvolvido pelo time dele. A Marisa contou que ela trabalhou em uma empresa que fez 3 migrações full de soluções cloud. Quando chegou lá, estavam concluindo a última. Então, sim, é algo custoso. Se não fizesse esse estudo correto, não vai ser eficiente. Né? O Matheus trouxe que verificar o custo-recurso, o custo de operações onde trabalho. Qual o custo de operação da venda de um produto? Matheus, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, tá? Mas uma das métricas é isso. Então, o número de vendas, por exemplo, e você entender, na verdade, qual que é a aplicação que está fazendo a venda. Não necessariamente se a aplicação de login for algo separado, a parte de tags vai ajudar a ter essa separação. Tá? Então, qual que é o papel de engenharia e operações nessa jornada? Olhar para garantir que as soluções são implementadas de maneira eficiente. Então, que as arquiteturas estão otimizadas, etc., e eles são responsáveis pelo custo do que é desenvolvido, porque são eles que vão sugerir as melhores práticas. Então, garantir que essas arquiteturas estão dimensionadas, adequadas, fazer esse monitoramento, fazer o right sizing é responsabilidade de engenharia. E nota, o PO é o dono do produto, mas vai contar com engenharia para construir operações para manter. Por isso é muito do trabalho em conjunto e complementar. Tá? Então, o time de operações também é responsável pela otimização contínua. Né? Eu vou correr um pouco, gente, para a gente poder passar dentro do tempo aí, que a gente tem bastante conteúdo, as perguntas são muito boas, obrigado aí para todo mundo interagir no chat, tentar aqui cobrir tudo aí dentro do horário de almoço. E outro papel de engenharia e operações é conseguir guiar para identificar que algo não está eficiente. Isso é algo muito importante também. Os padrões mudam. Os provedores de nuvem lançam novos serviços constantemente. Então, é importante a gente entender
o que foi projetado no início ainda é o mais adequado? Tem alguma solução nova para otimizar? Então, a parte de operações também é responsável disso. E um dos nossos papéis como parceiros é justamente fazer esse trabalho para os nossos clientes. A gente faz esse monitoramento junto com o time de operações do cliente para poder fazer essas melhorias constantes. Tá? E a parte de finanças também é responsável ali. Então, finanças trabalha muito perto do FinOps Practitioner para entender o histórico de consumo, para ajudar nessa, tanto na projeção quanto no planejamento de orçamento. Então, olhando o histórico, tendo uma estratégia de tags, poder definir o orçamento para as áreas. Tá? Poder dar visibilidade, poder também ser acompanhado pela assertividade do orçamento e do forecast. E setor de compras, que lá no início a gente falou que era aquele negócio demorado, né, que você pedia, aprovava e tudo mais, tem um papel um pouco diferente. Compras vai trabalhar junto para garantir a velocidade, sem impactar a velocidade de inovação que a gente falou, mas o papel de compras é gerenciar o relacionamento com os provedores de nuvem e garantir que a gente tem bons contratos de consumo. Então, garantir que a gente tem um contrato de longo prazo, garantir se a gente tiver algum compromisso, expectativa de crescer, compras pode fazer negociação com o provedor de nuvem para ter uma condição de desconto, seja um desconto de volume, etc. Então, compras tem sim seu papel. No dia a dia, equipe de engenharia, de desenvolvimento vão ter autonomia, mas compras vai aproveitar para tentar ver, estou com a melhor negociação com o provedor possível, porque a partir de um certo consumo é possível ter algumas vantagens. Não? E compras também é responsável por custo de licença. Então, a equipe, licenças que eu tenho contratado de algum serviço, a equipe está utilizando bem, eu estou jogando dinheiro fora, isso também fica dentro de compras. Então, olhando para esse desenho dessa estrutura, né, a gente tem esse time aqui de FinOps, na figura de FinOps Practitioner, que faz essa interação com engenharia, com negócios, com o time executivo, com a parte de finanças. Então, aquilo que a gente falou de garantia de melhores práticas, a educação disso, a visibilidade de tudo isso, tá? A gente comentou engenharia, cuidando das mudanças de infraestrutura, finanças, negociando os contratos e tudo mais. Então, esse é o desenho, digamos assim, de uma estrutura de FinOps. E qual que é o nosso papel como parceiro dos clientes? Nosso papel é ser uma extensão desse time de FinOps. Dar mais força para o time de FinOps, trazendo melhores práticas. Por exemplo, a gente já tem muito material de workshop que a gente pode entregar para os nossos clientes, a gente já tem estrutura de monitoramento pronto. Então, realmente, empoderar o time de FinOps dos clientes, interagindo com as áreas da organização para garantir a capacitação, garantir o monitoramento, garantir as melhores práticas, realmente trabalhando em conjunto. Então, esse é o desenho que a gente vê para uma estrutura de FinOps eficiente. Tá? E, bom, falando das fases, tá? Pensando já, chegando no conteúdo de fato, agora que a gente entendeu o que são as premissas, quem são as pessoas, como que a gente coloca isso em prática, tá? A gente pode separar a jornada de FinOps em 3 fases, que é, primeiro, informar. Primeiro básico é ter visibilidade. Deixa eu entender o que eu estou consumindo, quanto eu estou pagando e fazer projeção. A partir disso, a gente olhar para otimizações, parte de savings plan, etc. E, finalmente, a gente operar, fazer isso de maneira constante, fazer essa evolução constante. Isso vai nos dar insumos para gerar mais visibilidade, fazer otimização e seguir nesse fluxo aqui que é bem positivo. Tá? E a gente pode separar a jornada de FinOps em 3 níveis. Né? A gente diz que é o engatear, que é o básico, andar e depois correr, que é o mais avançado. E olhando para alguns indicadores, tá? Alguns níveis de maturidade que a gente pode ter, como entender a capacidade, KPI, processo, alocação de recursos, previsibilidade, a gente pode ter isso de acordo com cada momento. Tá? Então, não vou passar por todos aqui. Depois, quem preencher lá o link, etc., a gente manda essa apresentação. Opa! Por exemplo, deixa eu ver se isso aqui funciona. Aqui. Então, quem está engatinhando, o forecast tem em torno de 20% de margem de erro. Eu falo que eu vou gastar $1.000, eu gasto 1.200, por exemplo. Isso está engatinhando. No andar, falando de 15% de margem de erro e forecast de 12%, aqui, né, abaixo ali de 12%, 10% já é um grau de maturidade bem legal. Não sou eu que estou falando, isso vem da FinOps Foundation, de várias empresas que estão feito trabalho intenso junto de FinOps construir essa cultura. Um outro exemplo, economia de comprometimento. Engatinhar o básico é que 60% dos recursos que possam ser reservados, sejam reservados. Andar já 70%,
correr em torno de 80%, né? Questão de alocação de recurso também. Aqui no Engatear a gente tem muito recurso que não está sendo utilizado. Então, para cada etapa, a gente tem um nível de maturidade. O Vandriele perguntou sobre ferramenta, vou chegar lá já já. Agora que a gente entendeu os princípios, quem são as pessoas e os 3 níveis de maturidade ali, como que a gente faz isso na prática? Quais são as etapas? Por onde que a gente começa? Tá? A gente pode separar em 4 momentos. Tá? Primeiro a gente vai planejar, depois a gente vai preparar, vamos dar um início de fato nessa estratégia de FinOps e aí a gente entra no cenário de execução. Tá? Como que a gente faz isso? Na etapa de planejamento, a gente vai identificar os stakeholders, a gente vai criar o plano, a gente vai trazer as pessoas que vão apoiar essa estratégia e a gente vai recrutar mais apoiadores dentro da empresa de acordo com essa estratégia. Se vocês forem entrar no FinOps Foundation, existe uma parte de roadmap como botar em ação. É bem mais complexo do que isso. Eu trouxe uma versão resumida com pontos que eu entendo que são mais relevantes, principalmente olhando até para grandes empresas e no cenário brasileiro. Né? Para uma empresa gigantesca como uma Netflix ou Nubank, por exemplo, existem mais etapas que podem ser seguidas. Aqui a gente vai trazer uma versão mais geral. A Sara perguntou se vai ficar salva. Sim, no nosso canal do YouTube, inclusive, tem vários outros conteúdos salvos, então não falei isso, né? Sigam aqui o canal, quem estiver acompanhando pelo YouTube, dá o subscribe, pode acompanhar ali os conteúdos que a gente vai sempre gera, tá? A gente tem feito mais webinars também. Tá? Então, no planejamento, primeiro, identificar os stakeholders e principal desafio. A gente primeiro tem que trazer quem vão ser as pessoas dentro da empresa que vão trazer esse apoio. Quem vai ser a pessoa que vai puxar essa estratégia de FinOps, quem vão ser os nossos patrocinadores. A gente tem que alinhar com cada pessoa envolvida quem vão ser as pessoas, qual vai ser a estratégia de adoção. Então aqui eu geralmente estou falando de, deixa eu trazer uma liderança, por exemplo, de tecnologia, deixa eu trazer uma liderança da área financeira, para a gente fazer esse planejamento em conjunto. Então primeiro definir quem vão ser essas pessoas e entender os problemas atuais. O que são as dores? Como é que está doendo? O consumo está crescendo de maneira desordenada? A falta de visibilidade do consumo é o problema da organização? A falta de métricas de negócio, a gente não consegue associar métrica de negócios ao nosso consumo e identificar quem são as equipes e as pessoas que estão sendo mais impactadas. É a área financeira da empresa? É o time de desenvolvimento? É a área de inovação que está sem orçamento porque a tecnologia está gastando muito? Então, fazer esse diagnóstico inicial é o primeiro momento, porque muita empresa fala de FinOps, mas mais porque está todo mundo falando de FinOps. Mas qual que é o impacto real desse falta de visibilidade de controle de nuvem nessa empresa? Tá? Opa, faltou problema de animação aqui e próximo slide. E para isso, tem uma outra coisa que é bem legal, que é o FinOps Maturity Assessment, tá? Inclusive, para quem clicou no formulário, eu vou mandar o link aqui de novo. A gente pode ajudar vocês a fazer esse assessment, tá? Com o grau de maturidade de FinOps da organização, tá? Então, deixa eu mandar aqui, assessment. A gente pode ajudar a entender onde que vocês estão olhando para essas 5 perspectivas: conhecimento, métricas, processos, adoção e automação. Então, para todos aqueles princípios, a gente vai olhar, por exemplo, visualização. A gente tem conhecimento, a gente já tem as métricas, a gente tem o processo de visualização, a gente já automatizou a parte de orçamento, por exemplo. Então, o FinOps Maturity Assessment traz justamente essa visibilidade de onde a gente está. E, para mim, é um dos pontos de partidas fundamentais dentro dessa jornada. Tá? Então, quem quiser agendar, conversar, mais uma vez, gente, isso é da FinOps Foundation, não sou eu que estou inventando, tem muito conteúdo em relação a esse tema. Quem quiser agendar esse assessment, a gente faz sem custo para os nossos clientes para poder entender e aí montar esse plano de ação. Bom, um outro ponto, agora que a gente entendeu onde a gente está, é criar esse plano. Tá? Então, vamos entender onde que a gente quer chegar no longo prazo, né? Qual que é o estágio ideal que a gente quer, quem que vai ser a equipe responsável por essa estratégia, né? Muitas vezes é o que a gente chama do Cloud Center of Excellence, mas quem que vai ser aquela estrutura do time de FinOps, vão ser as pessoas que vão ter o papel de FinOps Practitioner, por isso que eu falei que não necessariamente é um cargo, eventualmente vai ter uma pessoa de tecnologia que vai fazer esse papel, uma pessoa mais de negócio. A gente vai identificar e definir quais são os indicadores que a gente vai acompanhar.
por exemplo, alguns que a gente falou, a assertividade do forecast de orçamento, a cobertura de recursos que estão usando reservas e spot, a cobertura de tags. Então, nesse momento, a gente cria esses indicadores, mas a gente cria esses indicadores de acordo com o nosso momento da jornada. Talvez começar com aquilo de métrica de negócio, de valor de negócio associado ao consumo, pois talvez a gente não esteja pronto para isso. Então vamos começar com alguns mais introdutórios e ir crescendo de acordo com a visão de longo prazo. Então a gente pode colocar como objetivo para primeiro mês ter a cobertura de tags acima de 90%, e para daqui a 6 meses a gente ter um dashboard de acordo com a métrica de valor de negócio. Tá? Acho que deu problema nas animações aqui do slide. Deu problema aqui na animação, a gente peço perdão por isso. Depois que a gente fez esse plano, a gente tem que trazer mais pessoas para apoiar a estratégia, né? A gente trouxe algumas pessoas no início para planejar, a gente fez os assessments, definiu esse plano, e agora a gente traz outras pessoas para apoiar. E é legal a gente ter um kickoff dessa estratégia de FinOps. Então, vamos fazer um kickoff dando visibilidade de onde que a gente está, quais são as dores que a gente mapeou, qual que é o problema, qual que é a visão, quais são os desafios onde a gente quer chegar. Então, realmente fazer esse kickoff interno de uma estratégia de FinOps, demonstrar cada momento da jornada, onde que a gente quer chegar, aquilo que eu falei. Primeiro a gente vai cobrir tags, depois a gente vai ter métrica de valor, depois a gente vai poder fazer o investimento de acordo com o retorno de investimento daquele recurso, trazer essa visão do roadmap e trazer essa proposta de valor, o retorno de investimento esperado para uma cultura de FinOps. Nesse recrutamento de apoiadores, a gente alinhar até interno com outras áreas. Então, por exemplo, chegar para a área de finanças e falar, olha, a gente precisa de uma pessoa ali que olhe para o orçamento. Você consegue trazer alguém para apoiar? E tô falando, a pessoa não vai ficar dedicada a isso, mas vai ser uma pessoa que vai apoiar essa estratégia. A gente tem uma visão de orçamento, talvez a gente tenha que contratar mais pessoas para apoiar isso, a gente vai ter que ter capacitação de equipe, então talvez trazer um orçamento ali para treinamento, etc., para essa jornada. Contratar ferramenta, teve uma pergunta mais cedo, a gente vai falar do Vandriele para qual ferramenta utilizar. Tá? Sobre ferramentas, tá? Isso é um benchmark das principais empresas hoje, né, que têm sido envolvidas em construção de estratégia de FinOps. Quais são as ferramentas mais utilizadas? Tá? Hoje, a gente vê muita gente usando o Cost Explorer, seja da AWS, seja da Azure, mas a gente tem visto um crescimento muito grande de ferramentas construídas internamente. Tá? E qual que é a minha posição em relação a isso? Tá? Num cenário inicial, você está começando o básico do básico, as ferramentas nativas dos provedores vão te dar muitos insights bons. Você vai poder entender qual que é o seu consumo de acordo com cada recurso, você vai poder olhar métricas de cobertura de tags, você vai poder olhar métricas de meu orçamento está assertivo. Então, assim, como ponto de partida, funciona. Agora, na medida que eu vou crescendo e eu quero ter mais detalhes, eventualmente a gente vai precisar de ferramentas que nos deem um pouco mais de visibilidade. E é natural que a gente passe a usar para provedores que têm soluções bem mais interessantes, né? A gente, por exemplo, Cloud Health é uma solução legal, a gente trabalha muito com Cloud Checker e com Enops com os nossos clientes, isso já vai ajudar bastante. Mas lá na frente, essas ferramentas também têm um outro desafio, que é fazer a conexão com métricas de negócio. Então, empresas que estão mais avançadas nessa jornada, que já conseguem, por exemplo, conectar vendas com o consumo de cloud tags, eventualmente uma ferramenta construída dentro de casa vai ser o ideal, mas faz parte de uma jornada. Então, a minha resposta, né, sobre as ferramentas para utilizar comece com as ferramentas já do provedor, até para você não ter o custo a mais. Quando fizer o básico ali, melhorar a estratégia de tags, tiver essa parte de forecast, etc., olhar para uma ferramenta de mercado que vá dar um detalhamento a mais, e lá na frente, quando você tiver já conseguindo extrair métricas de negócio e associar o consumo de cloud, começar a olhar para uma ferramenta própria, seja um dashboard ou algum BI, que traga essa conexão dos gastos de tecnologia com o retorno de investimento. Então, isso é um pouco que eu vejo na jornada de ferramentas. Tá? E uma outra dúvida que o pessoal tem muito em relação às ferramentas e gasto compartilhado. Pô, um cluster de Kubernetes que tem recurso compartilhado, de container, a parte de log, a parte de rede, que é uma parte de todos os gastos que a gente tem. Como que a gente faz isso? É assim que as principais empresas estão fazendo. Tem muita gente que reinventar a roda no primeiro momento de, deixa eu usar um software específico, usar
um Datadog, New Relic, Dynatrace, para gerar métrica e tudo mais. O que a gente tem visto? Muitas empresas começam proporcional. Então, isso aqui é responsável por 20% dos meus custos que eu tenho mapeados, eu vou atribuir 20% dos meus custos compartilhados a esse gasto. É o ideal? Não. Porque às vezes tem uma ferramenta que gasta 20% dos meus custos, porque ela é intensa, tem um disco grande, gasta muito de disco, mas ela não usa tanto de rede que é compartilhado. Então não é o cenário mais preciso. Mas já é um ponto de partida, tá? Algumas outras empresas aí vão para um cenário, um próximo momento. Vocês podem ver que a barra esquerda é do ano 2022 e depois de 2023. Então, a gente pode ver que em 2023 mais empresas estão indo para o percentual fixo. Então, eu sei que essa ferramenta geralmente é 10%, essa aplicação é geralmente 10% do meu gasto de cloud, de redes. Então, eu já faço esse compartilhamento. Tinha muitas empresas que não estavam fazendo essa divisão, isso diminuiu de um ano para cá, então mais empresas estão fazendo isso legal. E o que é o customizado? O customizado, que acho que é o estado da arte, onde você quer chegar, é quando você realmente usa essas ferramentas de monitoramento de aplicação para poder fazer esse detalhamento mais específico. Mas, como eu falei, isso acho que é mais avançado dentro da jornada, vai mais para frente. Então, começa com o proporcional, depois talvez fixar os percentuais a partir do histórico, para finalmente aí você conseguir ter um gasto associado ao real consumo usando ferramentas de monitoramento mais detalhado. Então, enfim, só o zoom nesse gráfico. Terminamos a etapa de planejamento, decidimos ali, começando com ferramenta, para onde que a gente vai, né? Então, de fato, a gente vai preparar para começar essa estratégia. Então, o que é essa parte de FinOps Readiness? Envolve definir tag e taxonomia de tag e metadado. O que eu já vi de empresa que tem a tag, por exemplo, produção. Chama de prod, production, prod com letra maiúscula, produção com letra minúscula, produção com C cedilha, sem C cedilha. Então, primeiro a gente definir quais são as tags que a gente vai ter e qual que vai ser exatamente a escrita dessas tags. Então, assim, é um ponto básico para qualquer estratégia de FinOps. A gente entender o avanço daqueles KPIs que a gente falou, em que momento que a gente vai ter, definir os alertas. Então, definir um alerta de 50% de consumo, alerta de 100% do consumo esperado, os alertas associados ao orçamento. Começar a construir os dashboards para cada persona. Lembra que a gente falou que cada pessoa lá, cada papel é responsável por alguns indicadores? Então, a gente começa a construir os dashboards específicos para ela ter aquela visualização. Então, por exemplo, o FinOps Practitioner vai ser metrificado pela assertividade do orçamento. Como que eu construo um dashboard para isso? Tá? E já construir esse modelo para ter essa projeção. Tá? Hoje, até para a gente ter benchmark de como que é essa assertividade do forecast das empresas. Tá? Muita empresa que, assim, lembrando aqui, a gente está falando das empresas mais maduras do mundo nessa estratégia de FinOps, tá? Então, a maioria ali está entre 5% e 10% de variação do consumo. Então, a partir do momento que eu falei que ia gastar $1.000 por mês, estou gastando entre 1.050 e 1.100. Eu acho um baita resultado, tá? Alguns ali estão em torno de 10% e 20%. Mas boa parte nem mensura isso. Então, o ponto de partida é a gente acabar com essa linha de baixo de empresas que não estão mensurando essa assertividade em relação à projeção. Então, acho que esse é um ponto de partida inicial para a gente já atuar. Em relação a práticas de tag, recomendação que a gente dá. Cara, 4 tags básicas que a gente tem que ter. A aplicação que está sendo utilizada, produto, projeto, seja como se chama dentro da organização. O ambiente, se ele é de homologação, desenvolvimento e produção. O centro de custos associado, então o centro de custos é de tecnologia, é de desenvolvimento, é de dados, o que seja, e quem que é o dono. Muitas vezes o dono é a mesma coisa que o centro de custos, né? Mas nem sempre. Às vezes o centro de custos é o time de dados e o dono eu posso associar a um determinado. Desculpa. Às vezes o dono é a área de dados, mas o centro de custo é associado ao custo do data lake, ou o custo do cliente A, do cliente B, do cliente C. Então, essas são 4 tags básicas que a gente tem que definir as regras e a taxonomia que a gente vai utilizar para poder implementar. Tá? Nessa etapa, a gente começa a trazer também o engajamento dos stakeholders. Tá? Então, a gente vai alinhar com cada um deles
qual que é a expectativa que a gente tem em relação aos objetivos. Então, qual que é o papel da liderança de engenharia? Qual que é o papel da liderança financeira nessa nossa estratégia? A gente vai buscar outras lideranças indiretas dentro das equipes, que seriam os champions, né? Então, ali, dentro do time de desenvolvimento, quem que vai ser a nossa pessoa-chave ali que vai estar promovendo isso sempre? A gente já vai trazer os quick wins para atuar e já trazer uma cadência focada em FinOps, tá? Então, talvez uma agenda mensal seja muito, mas uma agenda quinzenal para fazer esse acompanhamento em relação às estratégias de FinOps, tá? Alguns quick wins que a gente recomenda. Primeiro, olhar para o modelo de contratação de serviço. A gente está fazendo as reservas, a gente está fazendo spot, está fazendo on-demand, redimensionar o serviço e olhar para contrato de compromisso de consumo. Então, são algumas coisas que a gente pode fazer no ponto de partida já para ganhar uma primeira eficiência. Tá? E aí, de fato, a gente inicia. Agora, isso tudo foi assim, dentro do que a gente chama ali desse core ali de FinOps. A gente fez um planejamento, a gente montou, preparou para começar e agora a gente vai, de fato, iniciar essa estratégia. Então, a gente vai construir alguns workflows. Então, o que a gente faz quando detecta uma anomalia? O que a gente faz quando tem um alerta de budget? O que eu já vi de empresa que tem alerta de budget, o alerta vai e não é feito nada, eu sempre falo, se não é alertado, se é alertado e não faz nada, não tem por que alertar. Então, definir o que vai ser feito em cada um desses casos, definir essa cadência para fazer esse trabalho de otimização, foi aquela pergunta que a gente falou mais cedo, né? De quanto em quanto tempo eu vou olhar para esse fluxo? E definir as políticas de governança de custo, então ter esses processos, tá? Uma outra coisa também é importante entender a diferença de chargeback e showback, tá? O chargeback é para você, de fato, direcionar o custo ao orçamento de um departamento ou produto. Então, vamos supor que o orçamento da empresa é de $10.000 de nuvem e o departamento de dados tem $2.000 de consumo. Isso é o chargeback. E o showback é para dar um pouco mais de detalhe e visibilidade. Então, por exemplo, dentro da área de dados, o orçamento é $2.000, ele pode atuar ali. Eu faço o que eu quiser, mas dentro de dados eu quero entender, isso é do meu data lake, isso é do produto A ou do produto B, então essa estratégia de chargeback está relacionada ao orçamento e o showback é visibilidade para eu ter detalhe de onde está sendo consumido. A Marisa falou que o alerta é igual ao som do carro, todo mundo ignora, é isso, a gente ou aquilo, o nosso, tá ali, tá na reserva, ou tá com problema e você não faz nada, até o problema acontecer, né? E hoje, como as empresas têm feito chargeback, tá? Muita parte é manual, então realmente uma planilha de qual foi meu gasto ali no mês, qual foi a área por departamento. Infelizmente, muita empresa ainda não faz isso, que é um problema. Então, assim, vocês podem ver que fazer o básico já é importante. Tem muita empresa, e algumas já estão usando ferramenta com integração. Então, a partir da ferramenta do financeiro, conseguir olhar para a nossa ferramenta de cloud e fazer essa conexão. Esse é aquele estágio de maturidade que a gente está falando de ter ferramentas customizadas, tá? Então, esse é um pouco do desenho que a gente vê no longo prazo. Tá? Começar a ter templates ali de mensuração. Então, como que a gente calcula a reserva de instância, como que a gente vai fazer o forecast, como que a gente vai acompanhar os KPIs. Então, no início, a gente vai fazer tudo isso, tá? Definir os playbooks. Então, como que a gente vai ter um processo constante de entender o uso da nuvem e o custo, como que a gente vai fazer o acompanhamento de performance, como a gente vai comparar isso no passado, então olhar para o time de engenharia para isso, como que a gente vai tomar a decisão em tempo real, como que a gente vai otimizar o consumo de maneira constante. Então, a gente já define todos os processos para esse tipo de ação. Tá? E, bom, a gente faz esse kickoff que a gente falou. Então, no kickoff, se a gente for olhar, a gente já vai trazer alguns resultados, a gente já consegue fazer esse kickoff, além um kickoff interno, mas um kickoff para toda a empresa, falando, olha só, essa estratégia de FinOps, os quick wins que a gente já fez, já geraram isso de economia que vão poder ser reinvestidos em tal área. Ou tal produto teve o ganho de eficiência tal, a gente pôde fazer mais deploys porque a gente teve essa economia. Então, ele acaba retroalimentando essa cultura de FinOps dentro da organização. E pessoal, chegando aqui ao fim, acabei falando um pouquinho mais rápido para poder respeitar o tempo. Eu sei que parar 1 hora ali no meio do dia, eu sei que alguns de vocês estão no horário de almoço aí para poder acompanhar. Eu agradeço bastante aí esse conteúdo gravado. Eu lembro que depois eu mando o link, mas alguns materiais que eu recomendo de apoio, tá? Tem um livro, Cloud FinOps, tá? É um baita livro, não é um livro barato, tá? É um livro caro, até no Kindle é um livro caro. É bem legal.
tá? Eu tenho ali o livro, dei uma lida, ele é bem legal, mas assim, eu recomendo muito olhar para a FinOps Foundation, tá? Mais do que o livro. Por quê? O livro vem muita coisa da FinOps Foundation, mas assim, a FinOps Foundation está atualizando coisas todos os anos. Tem realmente uma comunidade muito forte, vários eventos que têm acontecido relacionados a FinOps, e ela mantém o conteúdo muito atualizado. Então, como o FinOps tem sido uma prática que tem crescido muito nos últimos anos, eu ia dizer que muita coisa que a gente vai ler nesse livro, que é grande, é uma bíblia mesmo, assim, tipo, um livro, não vou lembrar quantas páginas, eu posso até ver aqui, ele vai ser, talvez daqui a 2 anos não seja a coisa mais atual, enquanto na FinOps Foundation a gente tem muito material, muitas páginas, muitos recursos, foi onde pegou todos os gráficos aqui da apresentação, vieram de lá, eles podem ajudar. Então, eu recomendo muito olhar finops.org, se inteirar em eventos, tá? E, como eu falei, gente, quem quiser fazer um assessment de FinOps com a gente, entender o grau de maturidade na empresa, é só escanear esse QR Code. Vou mandar o link aqui de novo aqui para quem não pegou mais cedo. Mandar aqui para o chat o link para quem quiser agendar essa conversa, ter esse compartilhamento, a gente marca. E também, quem preencher aí, quiser que a gente entre em contato, a gente depois vai mandar um e-mail com esses conteúdos, com algumas referências, a gente falou dos princípios, da jornada. Então, a ideia aqui é realmente dar essa visão geral de melhores práticas, mas depois a gente poder aprofundar, poder olhar para conteúdos mais detalhados, para poder estudar mais a fundo. E, bom, gente, era isso que a gente queria trazer, era essa conversa que a gente queria ter com vocês aqui sobre o tema de FinOps. Foi um prazer enorme aí falar com esse tema. Confesso que eu sou suspeito, que é um conteúdo que eu gosto bastante, assim, acho que eu vejo o impacto, aquela analogia que a gente falou de energia elétrica. Eu confesso que a conta de luz lá em casa economizou um pouquinho depois que comecei a estudar um pouco de FinOps. Então, conte com a gente. Para quem não tiver, deixa eu mandar meu LinkedIn aqui para vocês, para quem quiser conectar também, quem não tiver conectado, que vai ser um prazer enorme conversar um pouco mais sobre esse tema, poder ter esse tipo de troca com vocês. Então, deixa eu mandar aqui também. Meu LinkedIn. E é isso, gente. Muito obrigado aí por participarem aí com a gente. Vi que estava bem cheio aí, fiquei bem surpreso e bem feliz. Tem bastante gente se preocupando com esse tema e vamos apoiar vocês nessa economia de gestão de custo na nuvem, tá bom? Ótima tarde e acompanhe nossas redes. Quem não seguiu ainda o canal, segue para ter mais conteúdos. E quem quiser aí depois a gente marcar um conteúdo mais específico, apoiar vocês nesse kickoff dessa estratégia de FinOps interna, vai ser um prazer enorme. Então, até uma próxima, gente. Tchau, tchau.